Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Camila, você está no canal Entre Sombras e Luz. Aqui eu compartilho um pouquinho de fatos que ocorreram na minha vida e que, de certa forma, eu fiquei paralisada na vida, né? Diante desses fatos. E quando eu tive conhecimento, quando eu trouxe esse conhecimento, quando eu trouxe esses fatos à tona, eu comecei a buscar formas de como resolver, como botar luz nessas sombras, né? Daí o nome do canal, Entre Sombras e Luz. E a maneira que eu resolvo, né? Esses fatos que ocorreram na minha vida. E a gente vem falando numa série de fatos que foi o silêncio, né? A gente começou, se você não viu, se esse é o seu primeiro vídeo, volta um pouquinho e aí você vai ver alguns outros vídeos e você vai entender um pouco mais desses fatos, né? Por isso que eu falo que eu comecei falando sobre o silêncio, como eu fui silenciada, como eu fui calada. Esse é um dos motivos que eu criei o canal. E antes de eu continuar, se você gostar, curte, compartilha e comenta, porque aqui a minha ideia também do canal é dialogar, é falar com vocês, né? Então comenta, deixa no comentário, que assim a gente vai trocando ideias, né? Vocês podem ir me contando o que ocorreu com vocês, como vocês observaram isso. Às vezes tem outras pessoas que estão passando o mesmo, e aí a gente vai trocando ideia, tá bom? E hoje eu vou falar de como o silêncio que, que eu vivi na minha infância, eu trouxe depois para a vida adulta, e como que eles também afetaram e ainda afeta a minha família. Eu sou divorciada, mas eu tenho um casal de filhos do fruto desse casamento. E hoje, atualmente, meu filho tem minha filha tem 11 anos e o meu filho tem 21. E quando eu tive o meu filho, eu ainda nem tinha, né, percebido esse fato em mim, essa maneira de, de viver a vida assim, silenciada, calada e dizendo sim para tudo e concordando com tudo, não me impondo, né? E aí eu fui criando o meu filho da mesma maneira. Então, assim, a gente sempre teve conversas, mas conversas vazias, vamos dizer assim, sabe? Fala do sol, da chuva, do que assistiu na TV, do que aconteceu no trabalho, mas nada muito. Quando eram assuntos que tinha que aprofundar, que tinha que dar uma pensada um pouco, algo mais assim, psicológico, vamos dizer assim. Aí a gente não tinha muitos desses assuntos em casa, sabe? Era tudo, vai levando, vai indo do jeito que dá, acorda, levanta, trabalha, cuida do filho, família, sabe assim? Mas nada de sentar numa mesa, de perguntar o que você pensa, o que você acha, qual a sua ideia, nada muito profundo. E assim eu fui criando o meu filho. Quando a minha filha nasceu, foi logo depois disso que eu comecei a perceber algo de errado e comecei a buscar formas de melhorar, né, de como tratar aquilo. E a minha filha hoje é mais fácil, né, eu dialogar com ela. Então hoje eu já tento, hoje eu já percebo. Então, por mais que às vezes eu caio, eu volto lá no silêncio, hoje é diferente, porque eu percebo que eu estou tentando fugir, que eu não quero falar sobre tal assunto, que eu não quero me impor. Hoje eu percebo. Então, quando eu percebo essa minha ação, eu já dou um jeito de colocar, né, ela lá no lugarzinho dela e ir lá e me expor e falar. Esse também foi o motivo de eu ter criado o canal, né? E com os meus filhos tá sendo assim.
Hoje, atualmente, o meu filho ainda é muito difícil ele se abrir, porque a gente sabe muito bem que é a base, né? Quando eu acho que se eu tivesse tratado diferente com ele lá da base, lá do início, lá no começo, hoje seria muito mais fácil. E isso não foi feito, então assim, é muito difícil hoje eu dialogar um pouco mais profundo com ele, sabe? Toda vez que a gente começa a ter algum tipo de conversa e eu vou devagar, vou, né, falando ali, sem ele se perceber muito, sabe? Então tem que, como diz, né, o ditado, tem que ir comendo pelas beiradas, sabe? Tem que ir dando um jeitinho, um toquezinho assim. Aí ele vai falando. Quando ele percebe que ele está se abrindo demais, que ele está falando, que ele está expondo, que ele está deixando fluir, deixando sair o verdadeiro eu dele, assim, ele já pronto. Ele já entra de novo na bolha dele, e ali aí ele já não fala, e aí eu não consigo muito diálogo com ele, sabe? Como diz, né? É tipo uma cebola. Cada dia eu tenho que ir tirando uma casquinha, um pedacinho, né? Uma camada. E acredito que com o tempo, né? Eu vou conseguir mostrar isso para ele, que ele pode falar, que tá tudo bem, se expor, falar o que pensa, o que acha. E já com a minha filha é muito mais fácil, porque a minha filha, eu comecei a perceber isso, como eu já disse, logo depois que ela nasceu. E aí eu já vim então tratando ela de uma outra maneira, né, diferente do que eu fiz com o meu filho. E depois também eu sempre trabalhei, então eu precisei deixar minha filha com, acho que ela tinha em torno de uns 6, 7 anos. Eu já coloquei ela nesses projetos, sabe, projeto social. Então eu colocava ela no projeto, ela estudava meio período na escola normal, o outro meio período ela ia para esses projetos sociais. E é muito bom, porque o projeto ali eles trabalham dança, arte, teatro, também aprofunda, né, o estudo da escola mesmo ali, redação, eles fazem roda de conversa. Então, assim, foi muito mais fácil. Com ela foi muito mais fácil. Além de eu ter tido essa percepção de que eu era assim e trouxe outra maneira para ela, quando eu também a coloquei no projeto, aí foi assim muito mais fácil. Então, com ela flui demais. Com ela é muito fácil. E às vezes até quando eu volto para minha bolha, quando eu fico quieta, ela mesma vem, sabe? Então ela me pergunta coisas que me faz ter que falar, ter que me expor, sabe? Ter que falar o que eu realmente penso, o que eu realmente acho. Então a gente já não fica mais naquelas conversas vazias, né? De hoje fez sol, hoje tá chovendo, você viu o que passou no jornal, sabe? Então eu tenho conversas com ela sobre leituras, sobre o que ela pensa da vida, sobre o que ela quer ser, sobre coisas que ela pode fazer. Então hoje flui muito mais assim, é bem legal. E tô caminhando, então quis trazer essa reflexão aqui para vocês, essa é minha maneira de ver as coisas, de como eu faço, né? E aí, com vocês, como que é? Vocês têm essas conversas assim um pouco mais profundas com filhos de vocês, né? Vocês também foram silenciados ou não? Vocês tiveram essa percepção logo cedo? Quando foi que vocês perceberam isso? Conta pra mim, pra gente poder trocar essa ideia, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.